E aí, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de matemática aqui na quinta etapa, né? A semana passada vocês foram convidados a comparecerem à escola, pegarem algumas atividades, responderem, para que a gente possa ter uma noção de como os conteúdos estão sendo assimilados por vocês. Então, é muito importante que todos tenham comparecido à escola, que todos tenham realizado essas atividades e que todos tenham entrado em contato com o professor ou com a direção da escola para ter acesso a essas atividades, pois esse ano a gente precisa colocar uma nota, né, referente à aprendizagem de vocês, tá certo? Então é importante lembrar, reforçar, para que vocês façam isso. E quem já fez, parabéns, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouquinho de medidas e grandezas. Vocês já sabem que desde o início dos tempos, né, o homem já teve a necessidade de medir, né, tamanhos. Às vezes eles usavam a palma, né, da mão, às vezes eles usavam o pé, né, ia contando, mas sempre o homem teve a necessidade de medir o tamanho de um terreno, né, o tamanho de uma casa, a frente, né, o tamanho de uma porta. Então, as medidas e as grandezas sempre estiveram presentes na vida das pessoas, tá bom? Então, esse conteúdo está aí no seu livro e está na página 121 e vem falando um pouquinho de grandeza e de medida, né? As grandezas, né, é tudo aquilo que a gente pode quantificar, né? A gente tem uma quantidade, é tudo aquilo que a gente pode medir. Já a medida, né, sistema de medida é a noção relacionada ao tamanho, né? Então, se às vezes eu sei que aquela Maria e João, quem é maior? Então, eu preciso ter a altura de Maria e ter a altura de João, para a gente ter noção quem é o maior, né? Porque às vezes você observa os dois, já olhando você já sabe quem é o mais alto. Mas se eles têm tamanhos bem próximos, a gente precisa de uma medida mais exata. Por isso é que nós temos o sistema de medidas, né? Para medir tamanho, para ver e observar volume. Então, tudo isso nós vamos conseguir através do sistema de medidas, tá certo? Lembrando que esse conteúdo de grandeza e de medida está na página 121, tá bom? Então, nós vamos dar alguns exemplos de medida. Velocidade, né? A gente quer saber a velocidade de um carro, o comprimento, né, de uma casa, o volume de um produto, né? Qual o volume de água que cabe dentro dessa piscina? A temperatura, às vezes nós estamos com o nosso filho febril, ele está quente, então a gente precisa medir a temperatura. Então, todos esses elementos que eu estou colocando para vocês, velocidade, comprimento, volume, temperatura, são as grandezas. E as unidades que a gente vai usar para medir essas grandezas, vamos dar exemplo, é o metro, né? Então, o comprimento, a gente vai usar o metro, né? Tá certo? A capacidade de alguns produtos, a gente vai usar o litro, a gente também pode usar a grama para ver a questão do peso, né? Da massa, né? Então, o metro é uma medida de comprimento, o litro é uma medida de capacidade, o grama é uma medida de massa. E assim por diante, nós vamos estudar vários tipos de medidas, tá certo? Hoje também nós vamos observar um pouquinho, tá aí na página 122, proporcionalidade, né? Proporção, né? O que é proporção? Se determinada unidade ou se determinado tamanho
ou determinado produto é proporcional ao outro. Então, vamos ver a situação problema que o livro trouxe para vocês e eu vou tentar colocar de maneira bem simples para que vocês compreendam, tá certo? No livro de vocês, vem trazendo essa situação problema. Um carro consome 10 litros de gasolina para andar 100 quilômetros. Nessas mesmas condições, quantos quilômetros esse mesmo carro vai percorrer com 20 litros? Ou com 40 litros? Então, a gente vai usar a proporção, né? Vamos usando o cálculo mental. Se com 10 litros eu ando 100 quilômetros, com 20 litros eu vou andar 200 quilômetros. Com 40 litros eu vou andar 400 quilômetros. Então, isso aí é muito fácil para a gente fazer na mente. Mas aí de casa você deve estar dizendo, professora, e se não der para fazer na mente? Como é que a gente pode montar um sistema para a gente resolver? Vou colocar para vocês, tá bom? Então, vamos fazer de conta que eu não sei fazer. Então, vamos montar um sistemazinho, né, de regra de 3 e muito fácil a gente descobre. Ó. Um carro consome 10 litros de gasolina ou de combustível para andar 100 quilômetros. Nessas mesmas condições, quantos quilômetros esse mesmo carro vai percorrer com 20 litros? Então, eu vou fazer com vocês. Se com 10 litros eu ando 100 quilômetros, com 20 litros eu vou andar quantos quilômetros? Não sei. Então, se eu não sei, eu coloco o X aqui, porque eu não sei quantos quilômetros eu vou andar, tá certo? Então, eu faço meios pelos extremos, tá certo? Então, multiplico de cima com esse de baixo, multiplico esse de baixo com o de cima. Lembrando que sempre no primeiro termo, eu vou colocar o número que está multiplicando com um número que eu não sei. No caso, eu não sei quantos quilômetros eu vou andar com os 20 litros de combustível. Então, 10 vezes x, porque eu faço meios pelos extremos, 10 vezes x, 10x. 20 vezes 100, 2.000. Agora, eu isolo a letrinha que eu não sei aqui sozinho, x igual 2.000 dividido por 10. Professora, por que eu vou dividir? Porque aqui ele está multiplicando. E quando eu levo para o outro termo, eu levo trocando a operação. Se está multiplicando, eu trago para cá dividindo. 2.000 dividido por 10, 200. Então, com 20 litros, eu vou andar 200 quilômetros. Agora eu vou propor um desafio para vocês. Faça aí no seu caderno a equaçãozinha, a regra de 3 e resolva, mesmo que você já saiba, quantos quilômetros eu vou andar com 40 litros. Tá bom? Tenho certeza que todos vão acertar. Montar a regrinha de 3 e resolver, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!